Dando continuidade à aula sobre circuitos de iluminação, no caso aqui um comando, chamo de paralelo, hoje vou falar de three-way. No qual eu vou comandar essa lâmpada, conforme já descrito no diagrama de iluminação simples. Eu preciso, numa lâmpada 127 volts, duas referências, né, da rede elétrica, a fase, aqui indicado pela cor vermelha, e o neutro, indicado pela cor azul. E no caso de um circuito comandado de 2 pontos, eu vou usar um interruptor como este. 2 interruptores. Bom, a forma de ligação deles, three-way ou paralelo, é porque esses dois interruptores vão ficar em paralelo aqui no circuito. Vou ajeitar aqui. E aí, para trazer a referência da fase, eu devo conectar no terminal central do interruptor. Para levar a fase para a lâmpada, eu também vou ligar no terminal central desse interruptor paralelo. Nesses dois terminais da extremidade, eu vou se possível for, colocar uma cor diferente, poderia ser, no caso aqui por disponibilidade de canetas, eu vou deixar vermelho mesmo, para indicar que esse circuito aqui seria o paralelo, né? Bem, enfim, em termos de funcionamento, essa chave, ao contrário do interruptor simples, só tem o terminal central e o da extremidade. Em termos de funcionamento, imaginando que eu tenho o fio chegando por aqui, interruptor, a conexão com o parafuso, né? O outro interruptor teria aqui, imaginando o fio aqui chegando, tentar representar a isolação, né? O condutor passa, o parafuso dá pressão nele aqui. Em termos de chave, essa chave enquanto aberta, ela é uma mola, ela estaria nessa posição. Enquanto aberta, e quando eu secciono o interruptor ou o circuito, fisicamente ele está mandando o sinal do ponto terminal antes aberto para cá, agora ele vai mandar para esse outro ponto. Em termos de funcionamento, isso aqui teria uma aparência de circuito mais ou menos assim. Então aqui seria off, desligado, e aqui ligado, on. E com isso, no diagrama elétrico aqui eu tenho, por exemplo, um interruptor num canto de uma sala, no corredor, o outro interruptor na outra extremidade. Eu poderia ter, lógico, eu falei do interruptor simples. No caso do interruptor paralelo, eu tenho, imaginando assim, né, os fios, a fase, por exemplo, referência está chegando por aqui, ora ela está ligada do meio para a esquerda, por exemplo, ou vou colocar uma outra cor aqui. Opa, o desenho ficou meio torto. Mas enfim, ele estaria ligando do meio para a direita desse terminal. Em termos de circuito, por exemplo, eu poderia ter essa situação no qual o circuito está fechado e a lâmpada permanece ligada. Se eu vier aqui comutar o interruptor de um ponto, tirou daquela situação anterior nessa ligação e veio para esta outra situação,
o circuito da fase está interrompido, a lâmpada está desligada. Eu poderia vir nessa outra extremidade, seccionar o circuito daqui para cá, e aí eu criei um circuito fechado no qual alimenta a lâmpada. Eu posso interromper tanto daqui quanto daqui, e da mesma forma ligar em qualquer uma das extremidades que esse circuito vai funcionar. É comum no caso de ligações em paralelo, que o, entre aspas, técnico, por exemplo, se ele ligou a fase nesse terminal e esses fios em paralelo, que ficam em paralelo, por exemplo aqui, vai existir uma situação do circuito que funciona, outras não. Mas enfim, essa é a forma correta de fazer um circuito em paralelo. 2 pontos para comandar uma lâmpada.